Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula aqui de treinamento quanto à recepção de leads, tanto no WhatsApp quanto presencialmente. Por que eu decidi gravar essa aula aqui para vocês? Porque o time de atendimento, ele é uma parte essencial na estratégia, vocês são indispensáveis, vocês são uma peça-chave dentro da execução desse trabalho aqui. O que são os leads? São aquelas pessoas interessadas que nós conseguimos encontrar através de anúncios, através de estratégias tanto no Instagram, Facebook, no Google. E essas pessoas, elas chegam diretamente para vocês. E eu preciso passar algumas instruções justamente para conseguir consolidar alguns pontos que provavelmente vocês já fazem muito bem e também para alertar a respeito de alguns aspectos que são decisivos no atendimento ao público. Eu acredito que um atendimento bem coordenado, bem alinhado, ele aumenta exponencialmente as vendas, ajuda vocês a baterem mais as metas com mais frequência. Eu acredito que isso colabore também para o crescimento da empresa, para a satisfação dos clientes como um todo. Então, essa aula aqui é algo essencial se a gente está falando de crescimento da empresa. A etapa do atendimento, um atendimento de qualidade, um atendimento que encanta, que de fato satisfaz o cliente. E pode ser que muitas pessoas já fiquem assim, poxa, atendimento ao público não é fácil. E de fato não é, tá? Você tem que lidar com pessoas de diversos temperamentos, diversos humores, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber como falar com cada tipo de pessoa a partir do que ela está buscando. Às vezes você tem que lidar com pessoas que já vêm frustradas de outras empresas, que não tiveram experiências muito boas. E o que eu quero dar aqui é um direcionamento, tá? Eu sei que não existe fórmula mágica, mas isso aqui com certeza vai facilitar muito a vida de vocês, justamente no quesito de aumentar a satisfação, aumentar a, a, a conversão dessas pessoas que chegam através dos anúncios em vendas de fato, tá? Primeiro de tudo, pessoal, o bom atendimento ele começa na intenção, tá? Como assim ele começa na intenção? Começa em um movimento interior de algo que você quer proporcionar para a pessoa que está sendo atendida por você. Pensa que a intenção ela é como se fosse o fundamento, é a partir de onde você constrói o seu atendimento. Eu quero que você observe essas duas fotos aqui. Qual delas parece ser um atendimento melhor? A gente gerou ali através de inteligência artificial, até a postura está igual, e uma delas a moça está sorrindo, provavelmente está muito engajada ali com a conversa, e na outra parece que a moça está flutuando, está viajando. O que eu quero contextualizar para vocês aqui é o seguinte: se você consegue internalizar a intenção certa no atendimento, você consegue fazer com que ele flua muito melhor em todas as outras etapas. Em todo o percurso do atendimento, se você internalizar qual é a intenção, a minha intenção é tratar essa pessoa tão bem quanto eu gostaria de ser tratado. Eu quero que essa pessoa seja recebida, que ela se sinta bem. A minha intenção é fazer com que ela goste da nossa empresa. Eu quero fazer com que ela se sinta acolhida, que ela se sinta percebida, que a gente entenda qual é a real necessidade dela. E tudo isso passa justamente pela intenção, por essa vontade de entender o cliente, por essa vontade de perceber o que ele precisa, o que ele está buscando, qual é o problema que ele tem, o que ele necessita, como que eu posso ajudar e trazer soluções para ele a partir do que é o nosso trabalho, a partir do que nós fazemos. Então, sempre coloca isso na sua cabeça, independente se a pessoa chegou pelo WhatsApp, presencialmente, se é uma ligação ou qualquer outra coisa, tenha a intenção de ajudar, tenha a intenção de tratar aquela pessoa bem como você mesma gostaria de ser tratado, como você mesmo gostaria de ser recebido por alguma empresa. Então, perceba, nesse contraste aqui de uma atendente à outra, qual delas parece que está sendo o melhor atendimento? Aquela em que a pessoa está dispersa, parece que não está ouvindo, que está entediada, só está ali para cumprir horário, ou aquela em que a pessoa de fato está ouvindo, está prestando atenção, está interagindo, sorrindo? Então, vamos pensar em termos de internalizar uma determinada intenção, em termos de eu sei o que eu quero fazer por esse cliente, eu sei qual é o direcionamento que eu quero dar para ele. Eu sei os benefícios que a nossa empresa gera para essa pessoa com esse problema. Isso vai fazer com
com que o seu atendimento encontre muito mais sentido, vai ser mais leve para você. Não vai ser algo artificial que eu vou falar para você: "Olha, coloca um sorriso no rosto, faz isso, faz aquilo". Beleza, a gente pode falar para você fazer isso, só que se isso não partir de uma intenção genuína dentro de você, vai ser artificial. Sabe aquele sorriso amarelo? E acaba que não fica legal. E aí a pessoa tem uma sensação: "Nossa, parece que ela estava fingindo", alguma coisa assim. Quando isso parte de fato de dentro de você, quando você realmente quer dar um bom atendimento, é diferente, é autêntico, sabe. O seu sorriso transparece isso, a sua forma de olhar, de conversar, de responder, é muito melhor quando você de fato tem uma intenção de ajudar aquela pessoa, tá bom? Primeiro ponto que eu quero que vocês frisem bem aqui, tá. Sempre que chega alguma pessoa interessada, seja qual for o serviço que vocês prestam, você tem que entender quais são os objetivos do cliente, tá? Eu coloquei ali uma imagem no contexto de academia. Imagina o seguinte: a pessoa está indo até a academia, mas o que ela busca? Ela está buscando ganho de massa, ela está buscando emagrecimento, ela quer saúde, ela quer alívio das dores, ela quer uma correção postural. O que que ela está buscando? Qual é o principal objetivo dela na academia? Dentro do teu segmento, teu serviço, teu produto, qual é o problema que você resolve? Por exemplo, uma autoescola. Ah, eu resolvo o problema das pessoas que não querem mais andar de ônibus. Excelente. Ah, eu quero tirar a carteira por causa de uma pretensão empregatícia que eu tenho. É por causa de uma função de trabalho. Então, beleza, entendi. Como que você busca alcançar isso? Por exemplo, como se a pessoa já buscou outros orçamentos, se foi a outras empresas, como que ela está buscando por essa solução, se ela já tentou algo sozinha, para que ela está buscando? Qual é o objetivo principal? É mais por questão de saúde? É por questão de independência? Sabe? Entender quais são os motivos por trás daquele cliente, de fato perguntando, fazendo perguntas abertas. É muito comum também em serviços que buscam proporcionar alguma transformação, ter um caminho final, um ponto final. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua pretensão? Aonde você almeja chegar através do serviço que é prestado pela nossa empresa, através desse produto? Então, entender os objetivos do teu cliente pode, às vezes, até ajudar você a sugerir para ele o melhor caminho, tá? Qual é a transformação que ele busca? Qual é o problema que ele está vivendo? O que que ele quer ter depois? Então essas perguntas vão clarear muito mais para você qual é o caminho que você deve conduzir para conseguir efetuar a venda. É basicamente você entender onde o cliente quer chegar e você vai construir o caminho para ajudá-lo chegar onde ele quer, tá? Isso porque dependendo do produto que você vende, do serviço, ele pode ter diversas finalidades e pode ter vários meios de chegar ao mesmo objetivo. Você, como uma pessoa que trabalha na área, você já vai ter muito mais expertise, você vai ter muito mais contato para saber quais são os caminhos mais viáveis para aquela pessoa. Então, o ideal é que você tente entender um pouco mais, perguntar, para você lapidar esse caminho para a pessoa, tá bom? Outro ponto também: use e abuse do gatilho da reciprocidade. O que que são gatilhos, tá? Um gatilho mental é um atalho que a mente toma para tomar uma decisão. O gatilho da reciprocidade é aquilo em que a pessoa faz algo por você e você se sente impelido, você se sente empurrado a retribuir essa pessoa de alguma forma. Da mesma forma, quando você recebe um presente fora de época, por exemplo, e aí você, nossa, eu recebi um presente, você fica com o desejo de retribuir, você fica com a vontade de dar algo de volta para aquela pessoa. E como que você pode ativar o gatilho da reciprocidade no atendimento? É justamente entregando para aquela pessoa soluções, informações, você sendo prestativo, você entregando para ela a resolução, um caminho das pedras, você mostrando as possibilidades para ela. Isso já ativa na pessoa um gatilho da reciprocidade, que é o quê? Poxa, essa pessoa dedicou um tempo, a expertise dela, ela me trouxe informações que vão me ajudar a chegar onde eu quero. Ou seja, aquela breve consultoria que você deu para a pessoa, você mostrar para ela quais são os caminhos possíveis, quais são os problemas que ela pode evitar no caminho, como que você consegue ajudar, o que que ela deve fazer, o que não deve fazer.
Isso ativa o gatilho da reciprocidade na pessoa. Ela vai perceber: poxa, essa pessoa está me ajudando, eu preciso fazer algo para retribuir ela. E essa dívida, ela não é percebida automaticamente pelo cérebro, ela não é consciente. Isso é no nível inconsciente. Você faz pela pessoa, você conduz, você gera uma gratidão nela e ela se sente em dívida, querendo te retribuir de alguma forma. Normalmente as pessoas retribuem essa dívida como? Comprando de você, sabe? É a mesma lógica quando a pessoa vai dar uma gorjeta, quando ela vai dar alguma coisa assim para retribuir. Quando o garçom ele é muito gente boa, a gente fica com vontade de retribuir, então eu dou uma gorjeta pro garçom. É o gatilho da reciprocidade, da mesma forma. Outro ponto que é importante a gente frisar é a respeito do lead response time. O que é o lead response time? É o tempo que leva entre aquela mensagem ser enviada e a resposta da empresa. A gente sabe que nós vivemos hoje num mundo muito imediatista. As pessoas vivem muito aceleradas e pode ser que você tenha uma certa necessidade de atender rápido essas pessoas. Por quê? Se levar muito tempo para você atender, para você responder, essa pessoa ela já fica meio que chateada ali, ela perde o interesse. E esse tempo que leva para responder essa primeira mensagem, ele é crucial justamente para gerar uma boa impressão inicial. Quando a pessoa manda uma mensagem e aquela empresa só responde depois de 2, 3 horas, o que ela pensa? Poxa, eles não têm compromisso na prestação do serviço. É basicamente isso. A mesma coisa. Se você envia uma mensagem para uma empresa, eles respondem quase que imediatamente, você tem a impressão, opa, olha o tanto que eles são prestativos, olha como é rápido o atendimento, olha como eu não precisei ficar esperando. O segundo ponto é que você consegue prender a atenção daquele lead, daquela pessoa que estava interessada. Pensa que ela estava rodando ali na rede social, no anúncio, e ela achou interessante, ela clicou. No momento que ela clicou, aquilo está fresco na memória dela. Se você responde ela rapidamente, se você dá andamento no atendimento rápido, você consegue aproveitar aquele pico de atenção da pessoa. Se você demora muito tempo para responder, acaba que ela perde o interesse, a atenção dela se dispersa, ela vai procurar outras coisas. Um exemplo simples, tá? Digamos que uma nutricionista, ela está vendendo uma consultoria para a pessoa conseguir emagrecer. A pessoa vai lá, clica, é direcionada para o WhatsApp, manda um oi. E aí se passam 2 minutos, 3, 5 minutos. Aquela pessoa já estava rolando ali o feed e tal, e ela ficou com aquele assunto na cabeça: emagrecer, emagrecer, emagrecer. E a nutricionista demorou para responder. O que ela começa a pensar? Poxa, mas será que eu preciso mesmo gastar dinheiro com uma nutricionista? Eu sei mais ou menos como fazer dieta. É só cortar o açúcar, beber um pouco mais de água. Eu acho que eu posso fazer exercício em casa. É, eu acho que eu não precisaria tanto assim de uma nutricionista. Quando vai dali 10, 15 minutos que a nutricionista responde, ela vê que respondeu, só que aquela ideia, aquela fixação dela já passou. Ela não tá mais, sabe, naquela emoção de contratar uma consultoria, de ter a assessoria de uma nutricionista, e pode ser que ela já tenha esfriado. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai visualizar e falar: não, eu não tenho mais interesse, muito obrigado. Vai dar uma de doida? Não. O que ela faz? Não responde mais, deixa no vácuo. É assim que acontece na maioria dos casos quando o lead response time é alto. Por isso que hoje tem até mesmo opções de colocar automações para fazer um pré-atendimento daquele cliente, pegar o nome, o que ele está interessado, as principais informações, o endereço, qual unidade. Então, esse pré-atendimento que é feito pela automação é justamente para diminuir esse lead response time, para a pessoa já ter um pré-atendimento e o quanto antes ter informações para manter o interesse dele ativo, tá? Outro ponto também, dentro dessa questão do tempo de resposta, é que a concorrência está muito atenta com isso. Imagina que essa pessoa pode estar mandando mensagem para você e para vários concorrentes. Recentemente eu precisei pesquisar algo aqui para fazer um orçamento, mandei mensagem em várias empresas. Algumas me responderam na hora, outras foram me responder só na parte da tarde. Eu precisava daquilo para amanhã, para a parte da manhã, né? Aqueles que me responderam, fiz o orçamento. Em alguns dos que responderam, eu achei a proposta interessante. Em um deles, eu fui lá e comprei. Quando a pessoa me respondeu na parte da tarde, eu já não tinha mais
necessidade daquilo. Eu já tinha efetuado a compra. Então, fique atento também que a concorrência está brigando pela atenção daquela pessoa também. Qual é o tempo ideal, Marcos, então, de eu fazer esse primeiro atendimento, de dar essa primeira resposta? Pelo menos 5 minutos, tá? Pelo menos 5 minutos. O ideal é que seja menos, tá bom? Não é pelo menos, é no máximo 5 minutos. Por quê? Porque com isso você consegue manter fresco na memória do cliente e o interesse dele, você consegue pegar ele no momento em que ele está buscando por aquilo. E o teu cliente ele já cria uma expectativa de ser respondido rápido. Ele já cria ali uma experiência, sabe? De perceber, poxa, se essa empresa me atende rápido, eles são prestativos, eles são competentes. Isso gera uma série de efeitos em cadeia sobre a percepção da empresa. Outro ponto também, na hora do atendimento, vai acontecer frequentemente do cliente contar várias histórias e falar, eu já tentei isso com aquela empresa e aquilo outro, e a gente pode ficar assim, meu Deus, eu só estou aqui para atender. Por que que ele está me contando essas histórias? E pode ser que você passe por uma certa impaciência de ficar assim, pô, mas eu não tô aqui, eu tô aqui para vender. Tá, mas vamos para venda. E é importante essa parte da empatia quando a pessoa está contando algum problema para gerar conexão, para ela se sentir compreendida e validada. Então, sempre que alguém começar a contar algum problema para você, tenta concordar, tenta validar. Não, realmente, sim. Faz uma escutativa. Realmente é complicado. Sim, sim. Não, eu entendo, eu entendo. Nossa, realmente. Sim, sim. E aí você vai concordando com a pessoa, vai deixando ela falar. Na hora que você tiver uma brecha, você pode citar exemplos e validar novamente. Vamos usar aqui o exemplo da academia. Digamos que a pessoa está lá, nossa, eu já tentei várias dietas e tal, e eu acho que é por causa da idade, não sei o quê, e tarará. E aí você vai, cita exemplos de cases de sucesso que vocês já tiveram. Olha, a gente já teve uma cliente aqui, na verdade várias, que chegaram com o caso extremamente semelhante ao seu. Ela tinha tantos anos, já tinha tentado tais e tais dietas, não tinha resolvido, e realmente eu sei como que você vai validar novamente. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei como é a sua correria. Você valida aquela pessoa novamente. E aí você puxa o gancho para a solução. Aquele exemplo que você citou, a pessoa, opa, teve alguém com o mesmo caso que o meu. Então ele vai me entregar alguma coisa aqui logo na sequência. Você contextualiza e traz a solução. Como que você traz essa solução? E o que a gente fez para resolver? E o que que a gente trouxe de solução? E como que nós achamos uma solução para o caso dela, que pode ser útil para você também? Sabe? Você puxa a pessoa através de uma história, entrega a solução para ela e ela, opa, essa empresa tem o que eu preciso. Então, sempre que alguém começar a contar a história, a desabafar, falar sobre o problema que ela tem, você usa isso para gerar conexão. Você usa isso para trazer exemplos, contextualizar e passar para a pessoa a tua solução, aquilo que você acredita que de fato vai ajudar ela a alcançar o que ela está buscando. Ser um pouco mais paciente na hora de ouvir, usar isso como justamente um gancho para você conseguir realizar a venda. Você vai usar as informações que o próprio cliente passou para fundamentar a venda. Se ele citou que teve problema com outras autoescolas, isso no contexto de autoescola, e aí aquela autoescola demorou muito o processo, foi burocrático, teve que remarcar as aulas, enfim, ele chegou com o processo já aberto e agora ele quer dar andamento. O que que você pode fazer? Vamos puxar aqui o exemplo, demonstrar empatia. Primeiro, concordar e validar. Nossa, fulano, realmente, muito complicado. E eu sei como é que é. Você quer fazer um processo um pouco mais acelerado, um pouco mais rápido, e aí às vezes a autoescola, cheia de burocracia, não consegue agilizar isso para você. Realmente é complicado. Eu já tive alunos como você, etapa 2, que também chegaram de outras autoescolas com o processo todo enrolado. E a gente aqui conseguiu, através da nossa organização, fazer com que ele tirasse num tempo mais rápido. A gente conseguiu desembaraçar esse processo para ele. Olha só, concorda e valida, cita exemplos, valida novamente e traz a solução. Então isso é o que você pode utilizar no teu processo de atendimento.
ouve o problema, contextualiza e passa a solução em cima do que ele passou. Ah, minha dificuldade é com a dieta. Qual é a solução que vocês têm a oferecer quanto a isso? Ah, eu começo na academia e depois paro. Qual é a solução que nós temos para isso? É o acompanhamento? É a questão de mandar uma mensagem no WhatsApp? Então, usa essas informações para fundamentar. Dentro das vendas complexas, a gente consegue separar isso daqui como venda complexa e venda simples, tá? A venda simples é aquela que é meramente transacional. Por exemplo, a pessoa vai comprar um alface na feira. Ela não precisa fazer uma visita, uma demonstração ou qualquer coisa do tipo. Ela vai lá, compra e pronto. Tem o produto e ela compra. Em vendas mais complexas, que são contratuais, que envolvem uma prestação de serviço, alguma coisa mais cara, a pessoa precisa entender muito mais detalhes. E o que que você pode utilizar para conseguir facilitar essa venda quando ela é um pouco mais complexa? Você cria pequenos compromissos, tá? O que que é o pequeno compromisso? É um passo antes da venda que ainda não é a venda. É o que vai fazer com que a pessoa se torne mais engajada com aquela compra, sem que ela compre necessariamente. No caso de imobiliária, vamos agendar uma visita no imóvel? Vamos fazer uma simulação do seu financiamento? Ou então, é alguma solução que vai ser oferecida? Vamos fazer uma demonstração desse aplicativo? Vamos agendar uma ligação para eu tirar suas dúvidas? Vamos fazer uma videochamada? No caso da academia, vamos fazer uma aula experimental para você conhecer a nossa metodologia, ver como é que é o nosso treinamento. Vamos fazer uma avaliação física? Então, você faz um pequeno compromisso e deixa a pessoa ciente, olha, pode ficar tranquila, que isso aqui é só para você conhecer mais da nossa empresa e a gente te mostrar como que funciona tudo isso. E ali ela vai se tornando mais compromissada com aquela compra. É como se fossem checkpoints. Quanto mais tempo a pessoa passa é, é, ali na negociação, conversando, mais vai aumentando o compromisso dela. Quando a pessoa simplesmente trocou mensagens ali no WhatsApp, o compromisso dela ainda não está tão forte. No momento em que ela faz uma aula experimental, que ela visita, conhece o espaço, o compromisso dela é muito maior. Ela já está numa etapa adiante no processo. Então, se você consegue trazer essa pessoa para o presencial, se você consegue fazer um pequeno compromisso com ela, olha, vem cá, vem conhecer o nosso espaço, vem tomar um café aqui com a gente quer te mostrar casos de alunos, ou então a gente quer simular as condições de pagamento para você. Enfim, tudo aquilo que ainda não é a venda, mas que aproxima o cliente dela, ele vai aumentar o compromisso, tá? Marcos, fiz tudo isso, só que o cliente não fechou de imediato. O que que eu posso fazer? Tem um termo nas vendas que a gente utiliza que é o follow-up. O que que é o follow-up? Follow-up é justamente aquela recuperação do cliente quando ele ainda não fechou. No momento em que ele visita a empresa, ele faz um orçamento, ele envia uma mensagem, só que ele não fez aquele pequeno compromisso, ou não fez uma visita, ou apenas não fez o fechamento. Ele até fez a visita, só que não fechou ainda. Tem como você fazer o follow-up, que é o quê? Mandar mensagens para ele. Oi, fulano, tudo bem? Semana passada, na sexta-feira, você visitou aqui a nossa academia, a gente te apresentou, fizemos a nossa aula experimental. Eu percebi que você gostou bastante do nosso espaço e eu queria saber o que falta, se você ficou com alguma dúvida a respeito do nosso trabalho, como que a gente poderia te ajudar, ficou alguma dúvida a respeito dos planos, e aí você vai puxar aquele interesse de novo daquele cliente. Por quê? Enquanto ele não solucionou aquele problema, aquela necessidade ainda está em aberto. Então você tem que ser uma opção viável na cabeça do teu cliente, você tem que manter a memória dele fresca, quanto à prestação de serviço da tua empresa. Então imagina que a pessoa está buscando comprar um carro, por exemplo. A concessionária recebe aquela pessoa, faz a simulação do financiamento, só que a venda não foi concluída. Se ele deixa aquela pessoa abandonada, não conversa mais com ela, o que, que vai acontecer? O tempo vai passar, alguma hora aquela pessoa vai comprar o carro, e nesse processo pode ser que não seja com aquela concessionária. Por quê? Porque não fizeram acompanhamento, não ofereceram outras opções, não ofereceram outras condições de pagamento, por exemplo. Então o vendedor ele tem como fazer aquela recuperação, continuar conversando. Então, mas você se interessaria por outro modelo? E se a gente facilitasse a entrada, você quer usar o seu carro, vender ele
para dar entrada nesse daqui, a gente consegue melhorar as condições, vamos conversar. E aí você vai trazendo mais elementos. O follow-up é justamente essa recuperação. Quando a venda não é concluída de imediato, você manda mensagem para o cliente e pergunta para ele: Oi, Fulano, você ainda está precisando de tal e tal e tal coisa? E aí você desenvolve novamente a conversa. Para que serve isso? Toda venda ela é a resolução de uma necessidade, tá? Enquanto a necessidade não foi satisfeita, a venda ainda é possível. Se a pessoa estava buscando uma academia e ela ainda não se matriculou em uma, então a venda ainda é possível, ainda está em aberto aquela necessidade para aquela pessoa. Se ela ainda não está matriculada em uma academia, o que você pode fazer através do follow-up? Demonstrar profissionalismo, talvez encaminhar um vídeo de depoimento, um vídeo de antes e depois, um vídeo do resultado de uma das alunas. Você pode demonstrar profissionalismo como mostrando algum evento que vocês vão fazer e convidando aquela pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Manda o áudio para ele. A gente recebeu você aqui tal dia e tal. Nossa, foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente ficou muito agradecido pela sua visita. Tô passando só para te informar que a gente vai ter uma palestra gratuita sobre saúde e emagrecimento através de dietas flexíveis. Vai ser tal dia e vai ser aberto ao público. Se você quiser vir, você está mais do que convidado. Olha só, uma ideia simples que você pode passar para o cliente para continuar ali mantendo o relacionamento. Você pode solucionar dúvidas. Às vezes ficou algum ponto que não foi muito claro para ele. Oi, fulano, tudo bem? Ficou algum ponto que não foi muito claro para você? Dentro dos planos que a gente te apresentou, qual que você acredita que se encaixaria melhor na sua realidade? A gente quer tanto poder gerar esse resultado para você, a gente quer tanto gerar uma transformação no seu físico através do trabalho que a gente presta. Então você soluciona as dúvidas que a pessoa te trouxer eventualmente. Outro ponto também, manter o relacionamento. Às vezes aquele cliente falou: olha, quando virar o mês, no dia 10, eu vou voltar aqui e vou me matricular com vocês. E aí você pode, no decorrer do tempo, toda semana ali, início da semana, no meio da semana, você manda: oi, fulano, tudo bem? Ó, tô te passando aqui só para contar uma novidade que a gente está fazendo aqui na nossa academia, a gente está implementando isso e aquilo. Olha só que bacana. E a gente te espera, hein? Dia 10 do mês que vem. Quero ver você aqui com a gente, treinando e tudo mais. Manteve o relacionamento. Outra coisa, isso faz com que o cliente se lembre da empresa, faz com que mantenha na memória dele aquela opção para prestação de serviço. Então, como toda venda é a resolução de uma necessidade, se a necessidade não foi satisfeita, você faz com que você seja lembrado e você lembra também da necessidade, tá? Marcos, mas eu não vou virar um chato com isso, mas aí é que tá, gente. O follow-up, ele não é para se tornar infalível. Não é que para toda pessoa que você fizer o follow-up vai funcionar. Vão ter casos em que de fato a venda não vai ser concluída, mas num contexto geral, pega aí de 10 vendas que você perderia. Pode ser que você diminua drasticamente a perda dessas vendas pelo simples fato de fazer o follow-up. Quando você pega ali, eu perderia 10 vendas, mas eu fiz o follow-up, eu perdi só 6, eu perdi só 5. Ou seja, você ganha 5, 4 clientes porque você fez o follow-up como deveria. Então você aumenta o faturamento da empresa fazendo um processo de recuperação. Marcos, qual a frequência que eu devo fazer essas mensagens? Vocês que decidem conforme a disponibilidade de vocês. O que eu recomendo? Faz uma cadência aí que você não vai mandar mensagem todos os dias, tá? Até para não encher o saco da pessoa. Manda a cada 3 dias, a cada 2 dias, tá? Se for o caso, dentro do processo comercial de vocês, de fazer uma ligação para a pessoa, pode ser válido também, tá? Como que você introduz essa ligação? Oi, fulano, tudo bem? Nossa, você tinha clicado no nosso anúncio aqui é da academia do Estúdio Terra, e a gente tá te passando aqui a gente tá passando aqui para pegar mais informações, para ver se ficou alguma dúvida para você, se você gostaria de marcar a sua aula experimental para conhecer como que funciona o nosso trabalho, como a gente pode te ajudar. Quanto que você teria disponibilidade para a gente poder agendar essa aula experimental? Sempre termina na ligação, você sempre termina com alguma pergunta, tá? Para a pessoa ser motivada a falar. E aí ela fala: eu tô corrido e tal, ou então marca para tal dia, eu acredito que vai dar certo. Então, você fazer isso no processo comercial, você entrar em contato novamente com ele a cada 2, 3 dias, vai ajudar na conversão, tá? Marcos, novamente, eu vou me tornar chato se eu fizer isso? Infelizmente não tem como agradar todo mundo, mas no processo comercial
envolve algumas vezes realmente incomodar o cliente, mas isso vai melhorar bastante os resultados de vocês. Inclusive, até uma métrica que é interessante, dentro das vendas complexas, 8 a cada 10 vendas necessitam de pelo menos 7 contatos com o cliente. Pensa só, de 10 vendas, se eu não fizer o follow-up pelo menos 7 vezes, pode ser que eu perca 70% das vendas. E vão ter 3 ali que o cliente vai chegar, contratar, papuf, já está matriculado, no outro dia já começa. Então, pensa que esse processo comercial ele vai ajudar muito a aumentar as taxas de conversão de vocês, a aumentar o resultado. Marcos, e objeções? Quando o cliente me trouxer alguma coisa que eu não souber responder, você precisa anotar. Para quê? Para conversar com o time, para conversar com o dono, com as pessoas que têm mais experiência, como você poderia contornar, como que você poderia responder aquela objeção. Isso aqui é muito particular de cada nicho, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês, como as objeções elas se repetem muito frequentemente, se você fizer um mapeamento completo ali das objeções, olha, o cliente levantou isso daqui, e eu não soube como responder. Se você conversar com as pessoas, você vai ter ali 2, 3 formas diferentes de responder, tá? Isso quer dizer que você vai aumentar de maneira infalível as tuas vendas? Quer dizer que você vai se tornar uma máquina? Não, isso quer dizer que dentro de um contexto de um volume de oportunidades, você vai conseguir converter muito mais. É aquele negócio de 1 a cada 10, e aí você consegue vender para 3 a cada 10, você aumentou em 200% a conversão. Então é essa mesma lógica que a gente utiliza para o contorno de objeções. Se a pessoa falou A, eu sei que eu posso falar B. Ah, se ela levantou a objeção por causa desse ponto aqui da nossa prestação de serviços, eu sei que tem um fundamento que a gente utiliza aqui para justificar isso. Então você vai criando esses caminhos mentais para facilitar quando o cliente for fazer uma avaliação, quando ele for fazer uma visita, quando ele quiser tirar alguma dúvida, como que você vai conduzir aquele cliente, tá certo? Pessoal, era isso na nossa aula. Eu acredito muito no potencial do atendimento de vocês. Eu sei que vocês já tem muita experiência nessa área. Às vezes isso aqui foi mais para reforçar algum ponto para dar algumas ideias para vocês também, do que pode ser realizado. E eu acredito muito que se vocês implementarem isso daqui, a gente vai ter um aproveitamento muito maior do time comercial com as oportunidades que são geradas, beleza? Um abraço para vocês e boas vendas, viu?